Seja bem-vinda, pastora Rosane Balparda, minha convidada especial de hoje aqui no nosso Papo na Fé. Tô muito feliz em estar te recebendo. Eu já queria ter te recebido já muito antes, mas como Deus, Ele sabe de todas as coisas e tem o tempo certo. Então, obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Foi uma honra para mim receber esse convite. É o meu primeiro podcast, mas, nossa, eu tô aqui no ambiente da glória de Deus. Quando eu entrei aqui, já senti a presença de Deus e eu sei que vai ser uma bênção. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, porque me remete, sabe, quando Deus nos resgatou. Eu fico até emocionada, sim, porque Deus me faz, né, lembrar da onde Ele me tirou. Verdade. E foi na igreja de vocês, né, que a gente colocou a primeira vez o nosso pé e que Deus começou a transformar a minha vida, da minha família. Sim. E eu digo, Deus só não me curou. Eu digo que acho que isso foi o que menor Deus fez, porque Ele transformou a minha casa, transformou minha vida e acrescentou tantas outras bênçãos, assim, que se eu ficar falando aqui, vai ser pouco esse tempo do programa. Vai ser pouco, vai ter que ter tu mais. fez parte de muitas, né? Do deserto que eu passei e que eu não entendia que lugar de deserto era só uma passagem e não era um lugar de permanência. E tu conviveu, né, com muitas lutas, provações, tudo que eu passei, mas eu não desisti. E quem não desistiu de nós, eu sempre falo que a gente tem uma gratidão enorme com o pastor Joel, porque ele não desistiu do Fábio. Amém, o amor 6 meses ali batendo, né, no escritório, Deus dando graça, sabedoria para ele. Então é por ele que ele foi, eu digo, foi conduzido por Deus para nos resgatar. Então estou muito emocionada de estar te recebendo aqui. Muitas histórias, né? Muitas, incomuns. Pastora, de muitas. Exato. Olha, muitas histórias. E hoje estar aqui para mim, nossa, e ver o crescimento de vocês, a obra de Deus, né? Que Deus tem feito e vai fazer muito mais. Amém. Só por obediência, né, pastora? Só por obediência. Só. É verdade. E a graça de Deus, né? Porque a gente precisa mesmo acreditar na unção, naquilo que a gente carrega, né? E eu sempre falo, se há 15 anos atrás alguém me falasse tudo que Deus ia fazer, eu ia dizer que era mentira. E hoje eu sempre falo, eu queria só ser médica. E Deus, Ele não permitiu que eu fosse lá fazer a minha inscrição. Mas hoje eu entendo que eu queria ser só médica e Ele fez eu ser pastora, mentora de mulheres, escritora, palestrante, enfim. E eu não me preocupo em querer saber o que mais Ele tem. Eu só me preocupo em fazer a vontade dEle na minha vida e isso basta. Isso. Mas estar em obediência, né? Exatamente. E permanecer, né? Que a gente precisa permanecer. Sim. Isso eu tenho um temor muito grande. Permanecer dentro do propósito, do chamado dele, né? Amém. Mas nós, em comum, a gente tem um chamado que é maior sobre todos os propósitos, que é nós levar o amor de Jesus, a palavra dele para as pessoas conhecerem esse Deus de perto que a gente conhece. Isso aí. E que é maravilhoso. Ai, coisa boa. Eu começo sempre o meu programa fazendo uma pergunta de como Deus entrou na tua vida. Queria que tu contasse para nós. Então, né, a minha conversão, né, realmente foi em 1994, né? Eu casei em 1992, então vim de uma família também que não conhecia Jesus, né? Nós éramos católicos, enfim, né? Mas em 1994, depois de 2 anos de casados, a gente teve um problema no casamento, né? Veio uma circunstância assim que a gente não esperava, achava que estava tudo bem aos nossos olhos, né? Mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, a gente via que, né? Eu vejo assim que não estava tudo bem, não, né? Como tinha coisas que eu, como mulher, né? Deixei a desejar, né? E por isso veio acontecer, né? Essa situação no nosso casamento. Ao ponto do meu esposo ir sair de casa, né? Teve uma traição da parte dele. E ali foi terrível, né? Porque a gente se amava, né? Eu, embora não conhecendo a palavra de Deus, eu me guardei para ele, né? Até o dia do meu casamento. Exato. E a gente era apaixonado, né? Mas pelas circunstâncias, por não conhecer Jesus, por não
Não o ter nosso conhecimento. casamento, não ter conhecimento do nosso casamento, né? Ali houve esse baque muito forte. E nesse período a pastora Eliane, né? Que hoje é minha pastora na igreja Aba, ela já estava servindo ao Senhor, já estava congregando e tudo. E tua ela, cunhada. E minha cunhada. Olha só. Sim, isso. E ela me chamou para conversar, porque ela ficou sabendo, né? E ali ela me falou de Jesus. Ali ela disse, Rô, eu creio num Deus que pode restaurar o teu casamento. E eu falei para ela, e era tudo que eu queria, né? O que eu queria, porque eu amava meu esposo. E daí ali ela me levou no primeiro, me convidou já para ir no culto. Eu lembro que não existia ainda hoje, né? Como existe várias igrejas, sim, na época sim. eu me converti numa escola onde uma irmã congregava, né? E ela pediu para a diretora que cedesse essa sala, né? Olha só. E era numa sala de aula onde eu me converti, uma sala de aula. Ali eu entreguei meu coração para Jesus. E ali foi todo um processo, uma busca, mas quando eu conheci Jesus, Silene, eu me apaixonei. Eu digo, Senhor, eu quero o meu casamento restaurado, mas eu quero mais e mais desse Deus, desse Jesus maravilhoso. E aí foi uma caminhada, né? Sim. Aí fui aprendendo, fui, né, conhecendo a palavra, me posicionando, né, como uma filha, né? Nem ainda não tinha entrado ainda como uma mulher, uma esposa de Deus, mas como uma filha do Senhor, fui me apaixonando por Jesus. E eu lembro que num dos primeiros encontros na casa dos pais do pastor Joel, a mãe dele fazia reuniões ali, né? Reuniões de oração. E um dia eles me convidaram para ir nesse Na culto. garagem, Na né? garagem, lá na casa deles, na garagem. Me convidaram para ir nesse culto, para a gente fazer uma campanha, assim, de oração, né? E como eu estava naquela sede e vontade de ir, eu fui naquela busca. E Silene, quando eu cheguei ali antes de orar, a mãe dele sempre vinha com uma caixinha de promessas, né? E ela disse, antes de nós orarmos, nós vamos tirar uma para ver o que Deus vai falar com a gente. Ela falava assim, né? A tua sogra, né? Não. A mãe do pastor Joel. Ah, tá, eu confundo. A mãe do pastor Joel, isso, a mãe do pastor Joel. E ali eu tirei. E ali é o meu versículo-chave da minha conversão. Quem me conhece há mais tempo já sabe que eu vivo postando. Eu tenho cuia com esse versículo. E ali, quando eu peguei, só que eu não sabia nada, né? Não conhecia a Bíblia, né? Ali estava escrito uma promessa para mim. Estava escrito assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo, colhendo seus feixes. Olha, está no Salmo 126. E eu já vi tu falar sobre esse versículo. Já preguei sobre esse versículo também. Eu disse, uau! Eu disse, daí pedi o entendimento, né, na hora. Eu pedi que me explicasse, né? E daí eles me explicaram, olha, tu tá num momento de choro, né? Tá num momento de dor, né? Mas a Bíblia diz isso, né? Que quem sai andando, chorando, continua semeando, porque tu vai colher. E eu me agarrei nessa palavra, eu me agarrei nessa promessa. E aí foi, né? Todo um trabalhar, um processo, uma busca de Deus, né? Depois de um certo tempo, né? Eu morava nos fundos da minha sogra ainda nessa época, né? E daí os líderes que me orientaram, né? Os pastores que me ajudaram, né? Os pastores, porque o pastor Joel, ele ainda não eram pastores, né? Eles congregavam, assim. E daí eles me orientaram para mim voltar para minha casa, porque eu tinha saído, eu morava no fundo da sogra, eu fui para casa da minha mãe, né? Sim. Então, eles pediram, volta para tua casa, porque ali tu vai ter teus momentos com Deus e tal, né? Tu vai ter mais intimidade, mais busca. E assim eu obedeci, sabe? Fui uma mulher obediente. Voltei para minha casa. E ali foi todo um processo de espera em Deus, né? Eu nos cultos, buscava, orava. E aí, quando... Não demorou muito tempo. Eu lembro que não chegou um ano, foram meses. Ele começou a aparecer na casa da mãe dele, né? E começou a voltar devagarinho. A gente começou a conversar, então quando tu voltou pra casa, ele não tava? Não, eu voltei pra casa em obediência sozinha. Só achei que vocês tinham voltado. Não. Olha. Ele saiu de casa mesmo. Os dois saíram, então? Do lado de vocês, os dois? Sim, porque daí, como ele saiu e eu tava nos fundos da minha sogra, eu digo, vou ficar aqui, né, nos fundos da minha sogra, sozinha, vou pra casa dos meus pais. Mas quando eu conheci a palavra, assim, eu fui pra igreja e eles me aconselharam pra mim voltar, eu voltei. E foi difícil, né, voltar pra ali tudo. Foi por obediência? Sim, por obediência. E dali foi um processo, foi indo devagarinho daqui. Quando viu, ele começou a voltar. Ele começou a voltar devagarinho, a gente começou a conversar. E ali eu falei pra ele que eu estava na igreja, que eu cria, né? Comecei a falar da palavra pra ele, que eu cria, né? Nas promessas que Deus tinha pra nós. E eu cria que Deus ia restaurar o nosso casamento.
E daí, Silene, foi tudo, né? Você vai contar aqui, é muita coisa. Daí foi indo daqui, foi indo dali. E ele um dia aceitou ir na igreja comigo. Mas, como ele sempre foi, assim, muito brincalhão, né? Tu ele conhece é uma figura, ele, adoro né? ele. Muito... A gente sempre fala do Mica. Sim, então ele ia na igreja comigo, né? Mas ele levava as coisas de Deus, assim, não muito sério, assim, né? Levava, assim... Mas eu não desisti, né? Orando. Mas, voltando um pouquinho pra trás, né? Só fazendo um parênteses. Tu falando agora, eu não consigo ver o pastor Mica desse jeito. Incrédulo, sabe? Pagando pra ver. Não consigo. Não consegue. Porque eu já conheci ele, um homem de Deus. Nesse um pastor. Nesse domingo então, ainda. Então, contando, não dá pra imaginar. Nesse domingo ainda, quando ele ministrou a palavra, que ele pregou sobre profundidade e intimidade com Deus, ele falou sobre isso. Que ele disse que eles já estavam um certo tempo, isso já faziam 4 anos que ele estava dentro da igreja. Só que ele não levava as coisas de Deus a sério, o temor, aquelas coisas assim. E ele começou a ver a manifestação do Espírito Santo, usando as pessoas. E um dia, ele contou isso nesse domingo. E ele disse, um dia Deus falou, ele disse, Deus, que coisa linda isso, eu queria isso pra mim. Ele disse, mas da maneira que tu tá. Ele disse, eu não posso te usar assim ainda. Ele disse, toma posição diante de mim que eu quero te usar. E hoje tô falando isso como tu não consegue imaginar, Deus, né? Era os cultos que a gente mais ia, nas sextas-feiras. Sim, nossa, adorava. Cultos de libertação. Eu lembro de tudo. Sim. Então, eu digo, a gente sempre lembra dele pregando. Então, agora, tu falando isso, eu não consigo enxergar ele assim, sim, né? Mas eu quero mandar um beijo pra ele. Vi tudo isso, né? Então, mas Silene, depois ali, o processo do perdão pra mim, eu não sabia que ia ser tão esmagador. Sério? Tão difícil pra me liberar o perdão. Porque eu me conhecendo como mulher... Eu era jovem na época, né? Então eu pensava assim, né? No meu racional, eu não quero um homem que me traiu, eu não vou conseguir perdoar nunca uma pessoa que me traiu. O orgulho, né? Um orgulho ferido. Jamais. Eu vou viver minha vida, procurar outro casamento, sou nova, sou jovem. Ainda a gente estava toda ajeitadinha, né? Agora a gente já tá mais... Sim. E aí eu disse, não quero. Mas aí onde entrou Jesus, né? E começou a se trabalhar na minha vida, mas o processo do perdão ele foi bem difícil. 2 coisas que eu quero comentar. Agora eu tô falando que me veio. A primeira coisa, a maioria das pessoas nunca vem pelo amor. É, verdade. Tu pode contar que a maioria vem pela dor. Porque eu achava que estava tudo bem. Exato, porque quando a gente tá bem, a gente não precisa de Deus. A gente acha que não precisa. Sim. Então, quando acontece algo que nós não temos um controle, que nós não conseguimos consertar, que tá muito porque distante. O controle não tá em nós. Exato. Aí a gente procura Deus. Foi o que aconteceu contigo. Sim, exatamente. E Deus tinha um propósito, porque tu não tá casada com ele por amor. É por propósito. Claro. O amor é consequência. Sim. Só que as pessoas, elas não entendem isso. E agora, quando tu falou de perdão, isso é um tema que muitas pessoas têm que ser trabalhado no coração, porque elas têm essa dificuldade. Mas se eu te falar, pastora, que desde pequena, eu acho que isso é um dom, tá? Eu sempre tive o dom de perdoar. E eu tô dizendo de perdoar, não é que eu vou lembrar e vou ficar com Alzheimer, não vou lembrar, não é isso. Sim. Eu lembro e não sofro. Aquilo não te dói mais, não né? me dói, porque eu digo, isso é dom de Deus. E é isso que eu pedi pro Senhor. Porque eu não me pergunta como, por isso que eu digo que é dom algo de Deus. Porque eu consigo perdoar. Que é nosso, não, jamais, não é. Então eu digo assim, ó, não é que as pessoas que estão em volta de mim que saibam disso, que tá tudo certo, não é. Sim. Mas eu consigo. Sim. E eu sei que isso é muito difícil. Claro. E isso Deus quer de nós, essa obediência. Porque o perdão é melhor pra nós do que pra pessoa. Muito, porque ele nos libera, né? Exato, ele nos liberta. Ele nos liberta de E isso foi um desafio pra ti? Isso pra mim foi um desafio. Pra mim, nesse período, assim, porque eu pensava, né? Foi a primeira transformação de Deus, então, em ti. Porque depois eu pensava assim, eu queria ele de volta, vai voltar, vai estar tudo bem, ok. Mágica. Mas ali começou, sabe, o apertar, o esmagar, porque o que hoje eu entendo, né? Que Deus, ele queria transformar a minha vida. Mas claro. Porque Deus, ele ama transformar o casamento, mas primeiro ele transforma nós. Exato. Nós, pessoas. Porque se ele não nos transformar, como ele vai transformar um casamento, né? Exato. Então, primeiro ele queria me restaurar. Ele queria mostrar, sabe, muitas coisas pra mim. E ele vai mudar com a tua mudança. Isso! Sabe que tem muitas mulheres, eu mentorei muitas mulheres. E aí elas chegam pra falar pra mim, ai, pastora, meu casamento não tem jeito. Sim. Porque ele não muda, porque não sei o quê. Exatamente. E eu sempre falo uma coisa. Primeira coisa que eu quero saber, tu tá disposta a mudar? Porque se tu quer uma mudança pro teu casamento, tu tem que crer que Deus vai agir. Mas
ele vai ser mudado através, primeiro, da tua transformação. Tu vai ter que ser transformada para poder transformar o teu marido. Exatamente. Então, elas olham, elas acham uma coisa muito impossível. Mas é isso que Deus faz. Ele te transformou primeiro, te fortaleceu para te transformar ele. Que Deus primeiro ele restaura pessoas, Exato. né? Para depois transformar o teu casamento. Exatamente. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E ali foi um processo todo e eu consegui. Amém. Porque senão eu sabia que qualquer situação eu ia lá, abria a gaveta, né? Exato. Tirava todo aquele lixo podre de volta. E aí nós ia ver como, né? Então eu pedi a Deus, me libera, e eu consegui. A glórias ao Senhor, é Jesus mesmo, não existe, né? Nós, humanamente falando, assim, seria impossível. E hoje, muitas vezes, tu vê num casamento, às vezes que as pessoas carregam isso há muito tempo, o que falta? Falta essa liberação do perdão, falta as renúncias, né? Exato. As renúncias, principalmente, não é uma vida a dois, é isso. É a vida inteira. Não tem aquela individualidade. Eu sempre bato na sim. tecla sobre isso, sabe? É. O casal é um só, Sim. né? Então as pessoas, elas ainda tentam usar do individualismo. Eu com as minhas Exatamente. coisas, tu com as tuas. Não, não é assim, não vai dar certo. Não é, isso não funciona. Então, isso foi doloroso, sabe? Mas foi muito resgatador para nós, Amém. assim, sabe? Então, como eu estava te contando, depois de uns 4 anos, assim, ele começou a se posicionar, começou a buscar Deus, né? E hoje, de uma forma diferente, com temor. E hoje vocês conhecem ele, veja ele. Nossa, é tremenda a forma que Deus usa ele, muito. né? E em cima disso... Não tem como tu não ficar Sim. apaixonado com a Bíblia. Não tem. Não ficar apaixonado com Jesus, vendo ele falar e pregar. Não tem como. Nossa, é... Não, e tu fica pensando assim, né, Silene? É por estudo, é por isso. Não é, tu tem que te preparar tudo. Mas olhando para ele... Deus assim, capacita. Meu Deus, eu fico assim, Jesus, os versículos vai citando. É algo assim que Deus levantou ele. Tu assim, sabe que a gente fala até hoje, eu e o Duda, porque o Duda tá comigo ali na igreja. E ele fala, eu sempre lembro do pastor Mica, como que ele sabe tanto de Bíblia. Poder de Deus. E não é pelo estudo. Não Mas- desmerecendo ele, não é. Não, mas eu pelo te estudo, entendo. porque é um dom, uma coisa, É um algo dom. de Deus. Que sabe que Deus marcou a vida dele assim com a palavra. Ele é apaixonado pela palavra. É porque a gente se apaixona. Tu sabe que um dia eu tava lendo a palavra e um dia Deus falou assim pra mim: esse livro, ele é um livro, né, pra te ter conhecimento da minha palavra. Só que esse livro tu não vai decorar, porque ele não é um livro de história. Tu tem que ler com sabedoria, eu vou te dando a sabedoria. Mas tu não vai decorar, sabe por quê? Porque na hora que eu quero te usar, eu vou fazer tu lembrar daquilo que tu estudou. E eu falo isso pra todo mundo. As pessoas acham que tem que ficar ali decorando. Ele não é um livro pra decorar. Ele é um livro para... Ele nos ensina, Deus nos ensina através da palavra. E quando ele precisa que a gente use, ele faz vir na lembrança. Nossa. E o Espírito Santo faz e usa nós. Isso. Somos apenas instrumentos. Então a gente não precisa decorar. Aí as pessoas olham assim, ai pastor, mas conhece tanto né, versículos. Eu digo, eu não conheço nada. Exatamente. Não, é poder de Às vezes Deus. não sabe nem onde é que tá o endereço. Ali, né? Exato. É o poder de Deus. Então, é Exatamente. lindo ver o agir dele. Então, nele é nítido. Isso nós nos encantamos e eu vou levar sempre pra minha vida de ver ele. Sim. Eu ficava maravilhada com ele falando. E até hoje ele continua. Continua. Olha só. Nossa, é incrível. Deus usa Deus, ele o usa improvável. Sim, na palavra, assim, muito assim, olha, muito. E essa palavra que eu falei do Salmo 126, então foi uma palavra-chave que abriu... carrega assim, até que hoje. Carrego até hoje. Porque daí depois ali a gente casou em 92, em 94 eu me converti. E em 96 veio o Gabriel, o nosso primeiro filho, né? Que hoje tem 28 anos, né? Sim. Então veio um dos nossos presentes, já uma palavra já se cumprindo na nossa vida que ele ia fazer. Que ele ia trazer os nossos feixes. Então, os nossos Sim. feixes, né? Estavam vindo. É o nascimento do Gabriel, né? Hoje ele é casado com a minha nora, que veio aqui também. Sim. Linda, maravilhosa. Amo ela. Queria até mandar um beijo pra ela, que eu sei Beijo, que ela Thaís. vai estar me assistindo. Sim. E então, tem o Samuel, né? Depois de 10 anos. Eu lembro Também dele, veio o querido. Samuel, que acabou de fazer os 18 anos. Nossa, com Uma paz. bênção também, um menino temente a Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, tá no louvor também, meu filho Tá também. no louvor também. Tá, comprou Olha o primeiro só. violão, trabalha, já faz Meu um ano e pouco Deus. trabalhando. Como o Sim, tempo passa. então tu veja assim, algo lindo que Deus tá fazendo assim, sabe? É o trabalhar dele, né? O trabalhar dele. Mas
a gente tem as lutas, tem as guerras, tem, né, todas... Com certeza. Né? Não Nem é porque tudo a gente flores, tem né, como a pastora fala, mas ainda flores, né? Mas não é porque a gente tem Jesus que a gente não vai passar por problemas. Nossa, muitas. Mas é que a gente passa diferente. Mas esse permanecer em Deus, assim, é muito lindo, porque a tua perseverança, sabe? Nossa. A tua obediência. E aí a gente vê o agir de Deus. Não tem outra forma. E isso que eu falo do casamento, Deus restaurou. Hoje, se eu for te dizer assim, tu tem um casamento perfeito, pastor, agora que veio para Jesus, porque vocês são pastores. Não, né? vai passar por dificuldades, mas tu vences todas elas. Todas elas. Nós somos seres humanos, somos iguais. Exatamente. A todos, entendeu? Então a gente tem lutas. E eu vejo que isso é até Jesus voltar. Nós vamos ter que renunciar por amor a Cristo. Exatamente. Sabe? Porque não é pelo nosso amor. Porque se a gente vai falar, o nosso amor. Muitas vezes o nosso amor, ele vai gritar, sabe? Vai gritar pela razão, vai gritar de alguma forma. Mas é por Ele, é tudo por Ele. É o Senhor que faz. É Ele que resgata, é Ele que nos molda, que vai fazer. Porque se fosse por nós mesmos, Lucilene, muitas vezes nós não faríamos. Nosso coração é enganoso, é incrédulo. Nós ia enganar, né? Exatamente. Eu digo que a nossa fé, né, ela não tem um equilíbrio. Quando a gente está bem, a nossa fé está lá em cima. Quando a gente acontece algo que tá ali, que a gente vê que não tem saída, a gente já fica abalado, mas Deus não quer isso. Ele quer que todo dia a gente tenha mais fé, a gente tem que trabalhar isso. Porque nós somos seres humanos e pior que Deus sabe disso em nós. Ele sabe. Ele sabe que a nossa fé, ela fica na balança, mas não poderia ser assim. Não poderia, porque Deus, a gente vê tantos milagres, porque o Deus de hoje é o mesmo de ontem. É o mesmo. É aquele Deus que abriu o mar, né? É o mesmo. E só que a gente não está enxergando. É verdade. E o que a gente não enxerga, às vezes, a gente não consegue compreender. Sim. E isso, às vezes, dá uma incredulidade. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso. E a gente vê tantos testemunhos. Nossa, né? Tantas coisas lindas que Deus faz. E nos detalhes, porque eu falo que Deus, ele é de detalhes. De detalhes, é muito. Tem tantos detalhes para e tu sabe, assim, eu digo assim, eu consigo dizer de boca cheia, sabe? Que nós vivemos Deus todos os dias. Amém. Glória a Temos Deus. falhas, Sim. pecamos, erramos, mas nós temos Deus dentro da minha casa. Porque os meus filhos, eles fazem aquilo que eles enxergam, não o que a gente fala. Amém. Então, na minha casa tem Deus. E nós somos a referência para eles. E eu fiquei que tava dizendo agora, esse mês eu tô comentando aqui no programa toda hora, né? Que eu tô muito feliz que a Manu se batizou. Olha agora, que lindo. esse mês. Ela pediu. Olha que lindo. E aí, quando ela pediu para ser batizada, e eu fiquei, meu Deus, mas será? Agora, né, 9 anos. Samuel e Deus também falou, se batizou com uns 10. E Deus disse, ela me conhece desde que nasceu. Ela tá na minha presença, porque na casa de vocês, eu habito lá. Deus ministrou tanto no meu coração, eu falei pro Fábio, é a hora. Então eu fiquei tão feliz, nós batizamos ela no Rio. Eu tive o privilégio, eu e o Fábio, de batizar ela. Então foi um momento muito... O Murilo já tinha, né, se batizado quando era menor. Mas eu digo assim, isso ainda tá muito aceso na minha memória. Sim. Foi muita emoção nesse dia. Eu tive um privilégio, Silene, também nessa minha caminhada, né, de poder batizar minha mãe, né, que hoje tá com o Senhor. Eu sei, eu vi. Vocês lembram disso? Eu chorava vendo aquela foto. Hoje ainda postei, fiz um Reels. Eu vi essa foto, eu orei muito por ti nessa época. Porque Deus me deu esse privilégio de poder batizar lindo, ela. Eu vi a foto que tu colocava. Linda, assim, foi um momento. Eu conheci assim, ela. Nossa. Uma mulher de oração. Deus cumpriu, né, com uma promessa na vida dela. Exatamente. Né? Cumpriu, foi muito lindo. Mas no meio disso tudo que eu estava te contando, né, assim, da restauração, né, e em cima disso veio o chamado, veio a palavra, né, que Deus ia nos usar para a obra dele. Olha aí, nos conta. Que Deus queria nos separar, eu digo, Jesus. Não é para mim, tipo, né? Sim, Senhor, mas... Que nem eu, não tenho paciência, não é para mim. Então, meu esposo já trabalhava, né, 23 anos nessa empresa. Foi onde ele foi levado para Farroupilha, com a empresa aqui em Canoas, pertinho da minha casa. Recém tinha se mudado e olha como é que é as coisas, né? Pô, tô ali na minha casa, a empresa podia ir de a pé. A gente não entende, né? E aí vai lá, fecha as portas, Deus pega os 5 funcionários, né, que eles tinham de confiança e tudo e levam para Farroupilha. E na época a gente não entendia o porquê. Vai tirar ele dali agora, assim, mas nós não éramos pastores ainda, né? Sim. Éramos já obreiros, eu acho que na época. E Deus leva ele para lá, para Farroupilha.
propósito de Deus. Hoje tem a aba de Farroupilha, Olha aí. 16 anos, né? A aba de Farroupilha fez. Tudo isso já? 16 anos, olha eu o lembro tempo. de nós ir lá, 16 anos, eu lembro já. que o Samuel ia, nós subia toda quinta, porque a gente Meu. tinha um grupo caseiro ali, né? Sim. Então toda quinta o Samuel subia comigo, enroladinho, um frio. Nós evangelizamos várias pessoas lá. Isso, o Samuel enroladinho no banco de trás, ele enrolado no cobertor, muito frio Tudo na tem serra. propósito, né? Tudo tem propósito. E hoje temos a igreja lá. E ali a gente começou, quando aí fechou mesmo a empresa lá, né? Eu lembro que eles falaram, olha, procure, né, teus direitos, né? Então ele ficou 6 anos em Farroupilha e fechou a empresa. Fechou a empresa. E aí a gente voltou, né? Pra Canoas? Não, nós não chegamos a ir para lá, mas ele voltou para Canoas, né? E a igreja abriu lá, mas Deus não nos deu direção para nós ficarmos lá, entendeu? E hoje tem outros pastores que cuidam do ministério. Em Canoas. Em Farroupilha, né? Farroupilha. Sim. Mas aí a gente começou a receber palavras para o pastoreio. O chamado que nós íamos cuidar de vidas e que o nosso tempo seria integral ali. Digo, Jesus. Integral ainda. E aí veio a dependência, aquela coisa toda do Senhor, né? Nos trabalhando, nos moldando o nosso coração, como é confiança, sabe? Então, foi um processo, assim, bem, bem, bem difícil. Mas em tudo, Silene, assim, eu fui vendo daí a mão de Deus, o cuidado de Deus. Isso, assim, a gente teria que gravar um outro tempo, muito assim, tempo. pra contar de tantas coisas que Deus fez. Para provar realmente, né, sabe, o nosso amor por Jesus, a nossa entrega. E a nossa confiança que se Ele nos chamou e se Ele nos prometeu, Ele era fiel para cumprir. Exato. E primeiro Ele coloca o amor no nosso coração. Isso. E depois Ele nos ensina, nos capacita para cumprir. Porque hoje falar isso é muito fácil, né? Por tudo já que tu passou e já foi provado. Mas na época foi difícil ali, sabe? Porque eu lembro que na época, quando a empresa se fechou, tipo assim, ó, a gente saiu sem nada. Eles chegaram e falaram, eles tinham 23 anos de empresa. Mas é para vocês viverem da dependência dele. E assim, ó, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nenhum. Eles não eram nada, colocou só. na justiça, né? Sim, ele colocou, recebeu uma parte, até hoje eles não pagaram tudo. Nós tínhamos nossa casa na época, eu lembro, financiada pela Caixa Econômica Federal. Então, foram vários processos de atraso e um monte de coisa que se acumulou. Mas era para te colocar toda a confiança em Deus, né? Não e ali naquela época, eu lembro, né, que o pastor Joel daí nos chamou, falou com o pastor Haroldo, né, pra gente ficar ali um tempo, né? Eu lembro que a gente recebia um valorzinho, assim, só pra nos ajudar, né? Mas nós não éramos pastor. E ali Deus foi provando o nosso coração, né? Confirmando o nosso chamado. E foi se cumprindo. E Deus mostrava, assim, em vários detalhes, assim, sabe? Como Ele nos dava na medida certa, sabe? Ele foi nos provando lá. Exato, aos pouquinhos, sabe? Pra depois Ele nos ia dando. Porque Ele não nos envergonha. Bem assim, bem assim. É quando a gente está preparado que Ele... Né? Então eu vi assim muito vi esse trabalhar de Deus na nossa vida para cumprir hoje. E aí vocês aceitaram? E nós aceitamos, né? Foram consagrados Fomos pastores. consagrados, já faz mais de 10 anos que nós fomos consagrados. Então não foi fácil na época, mas hoje, para a glória de Deus, assim, né? A gente cuida de vidas, é uma satisfação, né? A nossa dor, né? A nossa dor, todo o processo que eu passei ali de dor, virou testemunho, né? E gerou frutos, né? Mas, com certeza. Na vida de outros casais, de outras pessoas, as famílias que a gente tem ajudado, que tem levado o nosso testemunho, né? Quanto tempo vocês já estão em São Leopoldo? Em São Leopoldo, ali, a igreja já tem mais de 25 anos, né? Só em São Leopoldo ali já tem mais de 25 anos. Eu fui pra lá em 2009. Imagina? E ela estava começando? É? Não fazia muitos anos, não. Sim. Eu lembro. Teus filhos eram pequenos? Sim, eles se nasceram. Não tinha Manu? Verdade. Não. Murilo tinha... Quando a gente foi pra igreja, o Murilo tinha... O Murilo de 2005? Ele ia fazer 4 anos? 3 anos ele tinha. E hoje a gente vive, né, integralmente, né? Vive da obra, né? Hoje com certeza. E Deus mandou, né? Olha a obediência. Obediência. Ele vai prover tudo. Eu lembro que eles chamaram depois o pastor para trabalhar, não sei se tu lembra dessa época, eles chamaram ele para voltar para uma outra empresa, e dar um cargo. É que vem, né? Testando. Sim, testando e aí o coração dele balançou, um dia ele estava na pia, ele conta isso também, lavando a louça, e Deus falou assim, quem é o teu patrão? Eu sou o teu patrão. Deus falou isso para ele. E foi como se pudesse, sabe, assim, uma sacudida nele. Confia, que eu sou o teu patrão. E assim Deus tem feito em vários. É que Deus, é que nem eu falo, nós falamos, né? Deus tem um chamado para cada um.
E é legal tu tá falando isso aqui no meu programa, Sim. porque Deus te chamou para ser pastora integral. Tu abriu mão dos teus sonhos, Sim. tu abriu mão dos teus projetos para agradar a Deus. Sim. Tu foi atrás do teu chamado. Sim. E ele tá se cumprindo na tua vida, porque não foi a tua vontade, foi a dele. Isso é tão bonito, porque teve uma renúncia. Claro, uma renúncia, assim, E muito. Deus, ele restaurou o teu casamento lá atrás, porque ele já sabia de tudo isso. Claro, Só que se ele te mostrasse lá no começo, tu ia vir por interesse. com E certeza. Deus não queria. Deus não queria. Ele queria que tu viesse por obediência. Por obediência a ele, né? Porque ele queria cumprir algo nas nossas vidas. E ele disse, filha, se eu te prometi, e até hoje, Silene, se eu te falar assim, ó, não, Deus não tem nos deixado faltar. Amém. Nós Eu precisamos creio. passar por alguns desertos, por algumas coisas. Pra aprender. Mas hoje Deus nos dá na medida certa, sabe? Na medida certa, Deus nos supre. Tantos detalhes assim que tem, que eu lembro que na época, que foi uma época bem difícil para chegar até, né, depois, Sim. sabe? E tudo que a gente tem vivido. Foram muitas experiências que a gente teve nessa área. A gente conta hoje assim. Pode contar uma. É tão bom de contar. Então eu vou te contar uma de um domingo que a gente estava em casa. E o pastor Vladimir estava deitado assim no sofá, eu estava ali lavando a loucinha, né? Depois do meio-dia, era um domingo, daí à noite nós teríamos culto, né? E a gente almoçou, acho que estava só nós em casa. E eu lembro que ele disse, que vontade de comer um pãozinho de casa, ele falou assim, né? Daí, eu disse, como não sou muito do pão, Já me contou assim, essa. né? Eu já te contei hoje. Muito bom. E ele falou assim, daí eu disse, não, eu tô com vontade de comer um chocolate. Louca pro chocolate, né? Daí, guri, ele fechou a boca ali, não, demorou muito aquela, assim, uma batidinha na frente do portão. Eu disse, quem será? Fui olhar e disse, ai, amor, é a vizinha ali do lado, a Ju, falei pra ele. Daí ela disse, oi, Rosane, fiz uns pão de casa agora de tarde. Ó, Deus de detalhes. Pãozinho de Pra casa, agradar ele. quentinho com paninho de prato. Daí Coisa boa, eu disse, amo. não, daí eu, olha aqui, amor, que chegou. Tem cadê pãozinho meu de chocolate? casa. Eu disse, ai, só falta o meu chocolate. Silene, isso marcou, gente. Muito, eu muito, lembro. muito marcou. Silene, pois ela foi Detalhes. embora daqui um pouquinho. Ah, não. Esse aí eu não sabia. Essa eu não sabia ainda. Não. A minha vizinha, a Ionara, da minha vizinha da esquina, que eu ganhei ela pra Jesus, se batizou na aba e tudo. E chegou ela disse, oi, Rosane, tava lá lavando a minha louça e disse, vou lá levar uma trufa pra Rosane. Não, olha aí. Uma caixinha com um coração e dentro tinha uma trufa. Eu digo, meu Deus. Eu lembro que a gente chorou muito, cuidado de Deus. Eu entendo. Olha a prova de amor dele, cuidado. provando que ele tava ali com veio vocês. assim, ó, questão de... Agradar. Nossa, foi muito forte isso pra nós. Claro que é. Foi um testemunho assim que, olha, assim, Tu foi nunca mais vai muito, esquecer, tanto é que eu lembrava do nunca pão mais vou caseiro, eu não esquecer. lembro do chocolate. Esse foi muito forte. Eu lembro de uma vez também que foi muito forte. Vou contar Eu aqui. adoro essas histórias, pode contar. A gente tava em casa, eu acho que era numa segunda-feira. E eu lembro que a minha pia tinha dado um problema na cozinha, tinha entupido, enfim. E a gente teve que desmontar tudo, tiramos gaveta, aquela coisa era toda. Já viu limpar a pia Sim. atrás? Que daí fica aquela sujeirada toda. E a gente largou tudo aquilo ali no chão, assim, e já era quase perto do meio-dia. E eu queria colocar umas roupas na máquina para aproveitando o tempo. E eu falei assim pro meu esposo, eu disse, a gente tá sem produto de limpeza, eu falei para ele, né? Nós teríamos que comprar, mas como aqui no bairro as coisas são mais caras, a gente vamos ir depois, né, no mercado mais longe, assim, mais longinho, que daí a gente compra mais barato, né? Daí eu falava pra ele, mas tu não quer então pelo menos pegar um pacote de sabão em pó, né? Porque daí eu já vou aproveitando esse tempo e vou lavando as roupas. Ele falou assim, Silene, eu falei assim, que isso era meio-dia, eu olho pro meu portão, um carro estacionado na frente do portão. Eu digo, Jesus, ainda até murmurei. Eu disse, Vou receber visita. Eu disse, essa hora, olha, você que tá aqui. Eu disse, meu Deus, meio-dia, quem será? Olhei, era, sabe, uma pessoa, assim, que congregava com a gente, amiga da gente, né? E daí eu disse, Mica, é a fulana, eu falei pra ele, né? Daí eu disse, eu vou explicar pra ela, né? Já não vou repara. explicar pra ela, que não repara que a gente aconteceu isso, Claro. isso. Daí ela entrou, ela disse, abraçou a gente, ela disse, eu vim aqui muito rápido. Ela foi contando, ela disse, daí eu disse, não repara, né? Porque aconteceu isso. Ela disse, Rô. Ela disse, então eu já vou te dizer, né, o que eu vim fazer. Ela falou pra nós, né, porque Deus já tinha usado essa família, né, outras vezes, né, porque a gente estava nesse tempo ainda do deserto, que eu te falei, né, na dependência. Deus nos provando ali, né.
E aí ela disse outras vezes, Deus falou que era para trazer para vocês e tal. Mas hoje de manhã eu acordei Era o dia. e falei com o Senhor, eu disse, Deus, hoje eu quero abençoar os teus servos. Mas eu quero ouvir de ti, Senhor, o que eu levo hoje para eles? O que eles estão precisando? E o Senhor falou para mim, vai no mercado e compra produtos de limpeza para eles. Olha. Silene. Mas não era produtinho de limpeza, uma coisinha aqui. Para te dizer assim, ó. Um rancho. Meu Deus, ela disse, vamos fazer lá o carro para te me ajudar a carregar. Silene, era desde o fio dental. Ai, não brinca. Pensa. Higiene, até tudo. o absorvente, enfim, tudo que tu possa imaginar que tu vai usar para produtos de limpeza e tudo. Higiene e limpeza. Nada era pequenininho, tudo era muito grande, tudo era assim, ó, uma fartura. A minha sala, assim, que tinha um sofá aqui no meio, encheu a minha sala. Gente, Olha. eu chorei tanto eu naquele imagino. dia. Tanto. Daí eu contei pra ela, né, o que estava acontecendo, né? Que a gente ia deixar pra ir no mercado. E o cuidado de Deus. Isso marcou dos muito. detalhes. É muito forte isso. É muito forte. Muito. Tu sabe que agora tu falando, Nossa. vai lembrando de outra aí. Uhum. Que eu me lembrei de uma. Tem muitos assim também com nós, várias experiências. Mas uma que eu guardo porque foi uma experiência muito pessoal com Deus e a minha filha. Eu lembro que não faz muito tempo isso. Faz uns 3 anos, 4 anos. Eu tava muito cansada. E o Fábio tava viajando. E eu tinha atendido muita gente. Eu tava feliz, mas eu tava cansada. Sim. Sabe? E aí eu peguei e me sentei no sofá. E a Manu tava no quarto dela. E eu me sentei no sofá e falei assim, ai, Senhor, eu não quero murmurar, mas eu tô cansada. Ainda usei aquela expressão assim, meu vaso aqui tá cansado. E eu tinha ainda mais uma para atender. Eu digo, eu tô cansada. Minha mente tá cansada. Assim, Senhor, não quero reclamar, mas eu precisava tanto de uma oração. Se o Senhor quiser, assim, manda alguém, né, me ligar, ou alguém bater aqui na minha porta. Aí eu tava precisando tanto de uma oração. Eu falei isso. E eu falei assim, com o coração, assim, sabe, cansado, mas quebrantado em Deus. Eu fechei a boca, orando. Vem a Manu, porque o quarto é longe, não escuta o que eu tava falando. Me veio de lá. E ela chega na minha frente e fala assim, mamãe, eu vim aqui para orar contigo. Jesus me falou que tu tá cansada. Eu me desmanchei. E ela colocou a mão no meu peito e começou a orar comigo. Eu nunca vou esquecer disso. Eu só chorava. Aí o Fábio tava dando um treinamento. Eu liguei pra ele tava em Brasília. Eu liguei pra contar chorando. Eu falei, Preto, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Eu digo, não, porque olha como Deus é de detalhes. Ele fez a minha filha. Então, é tão bom. É muito bom. De ver aquele cuidado de Deus, sabe? Porque ele é aquele que ele tá ali ao nosso redor. Sim. Sabe? Providenciando tudo, nos protegendo, nos cuidando. E não tem como a gente não esquecer. Não tem. São essas experiências. As pessoas que não conhecem Deus, de ter essas experiências, que só conhecem de ouvir falar, e nós elas precisamos, não entendem. né, Silene, ter, como filhos de Deus, nós precisamos ter as nossas experiências. Com a gente certeza. não pode viver da experiência do outro, né? Se eu ficar aqui também só contando, a gente precisa viver, Precisa. Né, dessa experiência que Deus nos dá. Porque nessas experiências ele fortalece tua fé, Exato. Né? E ali nós estava num preparo. E nós precisávamos, sabe, ter as nossas experiências de crer que o Senhor faria. Eu digo assim, claro que é bom ouvir alguém orando contigo, né? Tu tendo experiências na igreja, em tantos lugares. Mas quando é na tua casa... é demais. É especial, né? É demais. Imagina é um cuidado. Essa experiência com a Manu. Olha, Deus usando uma criança para vir falar contigo, filha. E tava só nós duas em casa. Tipo assim, não tem ninguém, vai ela. Filha, eu tô aqui tão perto, né? Eu tô tão perto que eu vou te mostrar isso. Perto. Foi na hora. Eu parei de orar e ela entrou. Não tem presente melhor, né? Daí a Manu não entendia, que daí eu só chorava. Acho que ela achou assim, será que a mãe tá gostando? Eu não sei. Eu tava ali, né? Emocionada, e Deus agradecida. faz isso pra cada vez mais a gente ver e crer, né? Que a nossa dependência toda é dele. Exatamente. Né? Que muitas vezes a gente coloca expectativas, né, no outro, no fulano, mas Deus quer que a gente dependa dele. Sabe? Não que Deus não vá usar o outro. Podia enviar uma pessoa muito de longe pra ti ou te ligar naquela hora. Mas Deus, ele estava mostrando que ele estava ali tão perto. Exato. Tão perto, dentro da tua casa. Sabe? Sim. Dentro da tua casa. Usando a tua filha. E tirou meu cansaço. Eu fiquei assim com uma energia que depois eu disse, Fábio, posso ficar até de madrugada aqui orando, que eu fui renovada.
Deus me Sim. renovou. E essa experiência também do pão, do chocolate. Foi muito claro forte, que é um gente. detalhe. Se Deus se preocupa mas com é que Deus se chocolate, preocupou. é um detalhe. É um detalhe, mas ele quis satisfazer o desejo do teu coração. Silene, não pra dizer, poderia eu tô vir aqui. outra coisa. Poderia vir uma outra Claro. coisa. Sei lá, qualquer outra coisa que tu pudesse pensar, um doce, uma fruta. Mas ele trouxe exatamente o que nós Exato. falamos. E tu viu que a gente Foi muito poderia estar lindo. falando de algo grandioso, que a gente vê, a gente já presenciou, mas não, é isso que grava, Sim. né, na nossa memória, no nosso coração, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Cuidado, os detalhes dele é muito tremendo. Nossa, é muito bom viver isso, né? Nossa, É não tem muito explicação. bom viver. Então, ele é o processo, né, que a gente tem que passar, Deus nos ensina, a gente tem as experiências, porque ele quer nos usar nessas áreas e a gente precisa estar pronto. E a gente tem que estar ligado. Porque A gente tem que estar abastecido, ligado, se ligar. não se distrair. Sim, porque nessa caminhada, muitas vezes, tu vai querer chegar lá no teu propósito, no plano que Deus tem pra ti, muito rápido. Isso, tu quer ir. mas Deus não atalha. Não, porque tu Não precisa voltar. atalha. E se tu não obedecer, tu vai ter que voltar. Isso. Volta, porque eu preciso trabalhar isso aqui. Volta pra te chegar lá. Né? E muitas vezes as pessoas precisam entender. Até a gente entender isso, mas depois que tu entende, sabe? Nossa. E obedece, porque não é só entender, tu precisa obedecer, né? É. Então, pra tudo Deus tem um tempo certo, né? Tem. Só o fato de eu estar aqui hoje falando Olha só. contigo, eu já vejo que é o tempo de Deus. É o tempo. Porque Isso estava no meu coração há muito tempo. E Deus sabia a hora, porque eu tô num Com novo certeza. trabalhar de Deus. Eu tô assim num novo, eu tô vivendo um novo de Deus hoje na minha vida. Eu posso dizer isso com sinceridade, com verdade. Hoje eu tô vivendo isso, algo novo, porque eu me alegro, porque eu voltei a acreditar naquilo que eu carregava. Amém. Porque chega um tempo na nossa vida que parece que tu esquece. Aham. Sabe? E Fica tu no volta, tu automático. acredita no outro, tu acredita que no outro carrega, tu acredita que no outro... parece que Deus ministra. não faz nada parece contigo. que comigo não acontece. Eu digo, não, Deus, não é isso que tu sonhou comigo, sabe? Tu já tem os teus sonhos, eu já tenho um destino, tu já tem um plano. Então, quando tu volta a acreditar naquilo que tu carrega, sabe? Nossa, é muito bom. Eu falo isso sem querer me orgulhar, sem achar que eu sou alguma coisa, porque mas eu não sou nada. Mas sabe? aí vem Deus e faz nos lembrar que na medida que a gente busca Ele, a nossa intimidade Verdade. é a medida que Ele nos usa. Pra mim, que a Ele presença se dele é mostra. tudo. Eu amo adorar Deus, eu amo louvor, ele me sustenta, ele me abastece. Sabe? Nossa, isso pra mim eu não troco por nada, sabe? Amém. Às vezes, que nem o pastor fala e eu falo também, às vezes, sabe, as pessoas acham assim até que, nossa, será que eu tô meio fora? Sabe? Mas na maneira que Deus, sabe, me conduz, na maneira que Deus tem feito na minha vida, eu tenho sentido isso. Porque eu tu tenho tá sentido disposta. muito forte. Sim. Tu quer ser usada. Muito forte. A palavra de Deus Sabe? fala, né? Que as pessoas elas não estão muito disponíveis para Ele, mas a gente tem que estar disponível e disposta. É duas coisas diferentes, Dispostas pra ele. né? É. Mas aí, como eu voltando a falar, a palavra de Deus fala: a seara é grande, Sim. mas há poucos trabalhadores. Então, quando Deus vê um coração disposto que nem o teu, Sim. Ele vai te usar. Sim. Ele precisa, né? Então, isso é muito bom. E Ele une propósitos. Então, eu sei que é um Amém. propósito estar aqui hoje, falando, né, das maravilhas de Deus, tudo que Ele faz. Mas eu queria saber, já que a gente está falando de propósito, se tu descobriu o teu propósito, os propósitos, tá descobrindo. Queria que tu falasse um pouquinho. Olha, eu vejo assim que o verdadeiro propósito da minha vida, sabe? É prosseguir, sabe, Silene? É levar a palavra dele, Amém. sabe? Fala a mesma É coisa. cumprir, Esse é o propósito maior. É o propósito maior, é cumprir o chamado que ele tem na minha vida com verdade, com sinceridade, sabe? Não importa como, mas, sabe, na simplicidade, que nem eu te falei, né? Senhor, eis-me aqui, né? Essa frase eu falo muito, ela é poderosa. Eu vou com as pedrinhas que eu tenho, Senhor, porque quantas vezes, né, tu me chamou e eu não fui, eu me escondi. Senhor, eis-me aqui. Então, cumpre o teu querer na minha vida. Esse é o verdadeiro propósito, assim, sabe? Mas tu tá achando Sim. que tu tá indo só com umas pedrinhas. Mas é bom ser assim, porque é assim que ele quer, É quer te usar. verdade. Porque às vezes a gente acha que pra chegar e pra ir, tu tem que ir com algo grande, que tu tem que ir com conteúdo grande. Não. Filha, eu já te dei até aqui. Sabe? Eu já te dei. Olha quanta coisa eu cumpri na tua vida. E eu quero cumprir mais. Que nem eu te falei essa E frase. ele sempre tem algo novo. E pra por nos isso que dar. essa frase, ela grita muito, assim, ó, faz alguns meses que essa frase gritou. E eu ministrei até em Canoas, volte a acreditar em você. Isso aí. Sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a acreditar naquilo que Deus tem pra mim, no propósito que Ele tem na minha vida, parece que aquilo assim, sabe? Assim, ó, abriu.
sabe? Com certeza. E ele tem muito mais para acrescentar. Muito. Muito mais. Então eu vejo que Deus tem muitos planos e propósitos para se cumprir, sabe? No nosso chamado, eu falo de ministério hoje, né? Sim. Mas eu precisei, sabe, passar por tantas coisas, assim, tantas situações, assim, que a gente passa, porque Deus era um trabalhar dele em mim, para mim estar aqui hoje mais madura, sabe? Mais focada no meu chamado, para não desistir do meu propósito. Eu tinha que estar pronta. E dele tá nos preparando, né? Exatamente. Porque pronta, quando a gente for olhar, né? De Deus, não, né? A gente nunca tá. Não tô. Não, nunca tá E preparado. todo dia, né? Porque, que nem hoje eu tava conversando com uma pessoa, eu disse, até Jesus, porque nós nunca vamos ser igual a Jesus, nunca. Mas que nós sejamos mais parecidos com ele, né? Mais parecidos com ele a cada dia, sabe? E viver a verdade de Cristo mesmo, não importa, sabe? E tu sabe, agora tu falando isso, eu me lembrei, porque eu prego muito sobre Marta e Maria. Ai, sim. Eu amo pregar, preguei isso no meu último de mulheres. E a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Sabe, sim. De Marta e Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus. Marta, ela estava preocupada em servir Jesus. Sim. Mas ela não estava de toda errada. Ela teve que aprender a dar prioridade para a hora certa. E é isso, esse equilíbrio que a gente tem que ter. Da gente saber a hora em que dar prioridade. Sim. Se a gente está priorizando a nossa família. Sim. Porque o primeiro lugar é a família, depois de Deus. Eu vejo muito isso. Nossa. Se a gente não posso consegue ter uma coisa lá. Exato. Se eu não tô sendo se a gente não consegue ser bênção dentro da nossa família, como é que a gente vai ser na igreja? Como é que a gente vai ser lá fora? Sim. Que testemunho que tu carrega? Sim, foi exatamente quando Deus mandou ler uma cartinha no sábado pro meu filho, que eu escrevi no dia 1º de novembro, eu escrevi uma cartinha no meu devocional. E eu fui falando com Deus, escrevendo essa cartinha. E quando eu fui escrever pra ele, e Deus falou assim, no dia dos 18 anos, que a gente fez algo bem simples, assim, sabe? Mas tava muito gostoso com a presença de Deus. E Deus falou assim pra mim, fala isso pra ele. Eu disse, filho, a mãe tinha tantas coisas pra escrever pra ti, mas eu prefiro, sabe, te demonstrar no dia a dia, em casa contigo. Porque eu digo, eu falei, que a gente demonstra. Ele chorou muito, sabe? Porque eu preciso ser em casa. Exato. Sabe? Porque o tempo dele vai passar. Ele também... Já saiu um, né? Eu sim. não. Tu não saiu ainda? Não saíram ainda. Então, e esses dias Deus estava ministrando isso no meu coração, porque agora ele já tá viajando, tá saindo. Porque assim, eu tô... Essa mãe, ela tá nascendo junto com ele. Nasceu junto com ele. Então, eu já passei o tempo da infância, da adolescência, agora ele tá entrando na fase adulta. E para mim é novo também. Claro. É novo para ele e novo para nós. Mas eu sempre falo, Senhor, aonde os meus olhos não estão, eu sei que os seus olhos estão com ele. É isso que eu carrego, eu falo sempre. Quando ele não tá na minha vista, nos meus olhos. No que tu pode estar ali controlando e vendo, exato. Mas Deus tem o controle de tudo. Exato. E eu tento sempre pensar assim, meu Deus, quantas mais estações que eles vão estar aqui comigo, sabe? Daí o Fábio fala, não sofre com isso. Porque é coisa de mãe. A gente já sofre lá na frente, A gente sofre, né? A gente sofre por antecedência. Mas é isso, porque a gente não quer se sentir culpada. Eu quero chegar o dia que ele sair da minha casa e dizer assim, eu fiz a minha parte. É verdade. Né? E que essa parte seja boa. Isso aí. É isso aí que eu tenho ministrado, né, na vida dos meus filhos, né? Desde que Deus me presenteou, depois de 10 anos aí, que nem eu te falei, né? Foram 10 anos, né? E a gente não queria mais ter filho, né? Era o Gabriel. E Manu não podia ter. Depois nós recebemos uma palavra. Foi 10 anos de diferença? 10 anos. Da Manu também foi quase 10 anos. E aí veio Samuel. E Samuel uma bênção. Nossa, meus filhos são uma bênção. Eu orando pela namorada dele, né? Porque ele vai namorar. Porque, o Murilo não namorou ainda. Né? O Samuel também não namorou ainda ninguém. Mas assim como Deus... Tu já tá orando, eu já tô orando. Eu falo, eu já amo a minha nora. Né? Eu já amo a minha nora, não sei quem é e já oro por ela. Eu disse assim como Deus... O Murilo olha pra mim e fala assim, né? Eu digo, não, Deus deu uma mulher de Deus pro meu filho, pro Gabriel. Assim é a mesma coisa com Samuel. E agora a Selene me ajuda a orar, porque eu quero ter meus netos, né? Olha aí, já vai vir logo. Eu quero ser vovó, já falei pra minha nora, ano que vem. Ser vó nova. Vovó exato, nova, exato. Ai, pastora, eu fiquei tão feliz de te receber. Parece mentira, mas nosso programa tá chegando no finalzinho. Ai, sério? Sério. Viu? Então vamos marcar outro pra nos contar mais os milagres. Vai estar sempre aberto aqui pra ti, nosso programa. Vem contar as novidades. Sim. Que a gente sempre tem coisas pra compartilhar. E é preciso, né? Pra nós glorificarmos o nome de Deus. E obrigado por ter aceito meu convite. Tô muito feliz mesmo. Sabe, me fez relembrar coisas do passado, assim, que me faz tão bem. E recordações lindas. De onde começou a nossa história, a nossa nova história, né? Porque Deus, ele é um Deus de
recomeços. Amém. E ali recomeçou a minha história e tu estava presente. Obrigada mesmo pelo convite. Amém. Tô até emocionada. Muito bom. Uma leveza estar aqui, Silene. Amém. Nossa. Obrigada. Senti o tempo todo, assim, sabe? Deus aqui conosco, Amém. sabe? Eu Muito recebo. lindo ver o que Deus está fazendo na tua vida. Obrigada. Posso olhar para ti e ver, assim, porque eu conheço a tua história. Amém. E sei que Deus é fiel e justo para completar tudo que Ele te prometeu. Amém. Eu recebo. Confia e continua acreditando naquilo que tu carrega. Amém. Porque é muito lindo. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Pessoal, o nosso programa está chegando no finalzinho, mas quero agradecer a presença de vocês e não esqueçam, todos os domingos, às 21h30, eu estou aqui na Masper TV com vocês. Fiquem na paz, um beijo e até domingo que vem.